Eu me chamo Sheila Deusdará, sou membro da Comissão de Gestão de Escritórios da OAB-DF e hoje o nosso tema é o empreendedorismo nas nossas carreiras e vamos ter a oportunidade de refletir sobre o tema como o empreendedorismo tem o potencial de revitalizar o pensamento gerencial do século XXI. Né? E como a inovação sempre vem atrelada, né, comumente atrelada às práticas empreendedoras, termina que inspiram os pensamentos, né, das pessoas saírem da caixinha. E com tantos desafios das instituições para tomadas de decisões, termina que se imputa cada vez mais metodologias ágeis para alcançar a velocidade das incertezas de hoje em dia. Para esse tema, temos a honra de trazer dois nomes com muito destaque na área jurídica do Distrito Federal. Estamos aqui com o Dr. Paulo Roque Couri, advogado, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público e mestre em Direito Privado na Universidade de Lisboa, atualmente membro do Conselho da Revista da Faculdade de Direito Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e CEO do escritório Roque Couri, em Pinheiro. Seu escritório foi premiado com selo de qualidade da segunda vice-presidência do TJDF, na categoria de advogado em 2015, premiado com a medalha da Ordem de Mérito Judiciário do TJDF em 2009, também já recebeu 6 vezes o título dos 500 escritórios de advocacias mais admirados, é autor do livro Direito do Consumidor, Revisão Judicial dos Contratos e coautor de Responsabilidade Civil Contemporânea. Também estamos aqui com a doutora Érica Siqueira, advogada, pós-graduada em Gestão Legal pela FGV de São Paulo, Processo Civil pelo CEUB, coordenou o Centro de Estudos de Administração de Escritórios de São Paulo, com filial em Brasília, por 5 anos, é presidente, a minha presidente na Comissão de Gestão dos Escritórios de Advocacia da OAB-DF, consultora, trainer, especialista em gestão de escritórios no Brasil, com ampla experiência em atividades relacionadas à carreira de gestão e planejamento de processos e pessoas, realiza trabalhos de coach, consultorias e auditorias em grandes escritórios de advocacia, atua em gestão de escritório, implementação de rotina, software de controle jurídico, controladoria, planejamento e liderança para advogados, e é autora do livro Estratégia de Sucesso para Advocacias. Então, estamos muito bem servidos. Vamos iniciar o tema desta live com a fala do Dr. Paulo Couri. Na sequência, teremos o debate entre o Dr. Paulo e a doutora Érica, e posteriormente serão respondidas as perguntas do público. Então, sejam todos muito bem-vindos. A palavra do Dr. Paulo Roque. Inicialmente, muito boa noite, doutora Sheila, doutora Érica. Toda vez que eu venho à Ordem fazer uma exposição, eu me sinto muito agradecido, porque a Ordem é a nossa casa. Esses dias mesmo tive a felicidade de gravar para os 60 anos da OAB do Distrito Federal. A qualquer momento deve estar aí no site da OAB. Fui convidado pelo presidente Délio, agradeci o convite e disse naquela ocasião que a Ordem é de todos nós, independentemente das opções que todos possamos ter tido nas últimas eleições. Quer dizer, a Ordem é a tarefa da construção de cada advogado, porque ela fortalece a ação de cada um. E veja o seguinte, né? Nesse tema que me foi convidado, inicialmente também faço uma saudação a todos que estão nos assistindo nesse momento. Muitos, inclusive, perguntaram se vai ficar gravado, porque querem ter acesso posteriormente a essa gravação, e a doutora Érica já me disse que fica gravado no site da OAB. Depois eu vou disponibilizar também no meu canal do YouTube, Paulo Roque Oficial, para quem quiser assistir. Mas eu quero dizer da minha plena satisfação, porque tudo que a gente vive, toda experiência, só tem sentido
se você puder compartilhar. Eu não acredito mais naquelas pessoas que acham que todo conhecimento é para ser guardado, toda experiência é para fazer daquela pessoa a mais inatingível. A internet está aí para destruiu tudo isso. Todo conhecimento tem que ser absolutamente acessível. E nós, até por um princípio cristão, não temos que ter medo de partilhar aquilo que nós vivemos. Porque tudo nos foi dado, tudo nós recebemos pela graça de estarmos aqui nesse planeta vivendo e temos que dar a nossa contribuição. Assim eu vivo. Agora, quando as pessoas falam do empreendedorismo na advocacia, eu quero colocar uma situação muito particular para vocês, é que aqui hoje, enquanto eu falava que ia falar aqui hoje, muito jovem advogado colocou se eu ia falar para grande escritório ou se eu ia falar para o pequeno escritório. Eu disse o seguinte, eu vou falar como eu comecei. Então, eu vou falar para a grande maioria que vive e viveu essa experiência. Eu não vou falar de um escritório inatingível. Das pessoas que estão lá, poxa, mas eu estou aqui ainda, começando. Como que eu vou fazer? Não, eu vou falar de alguém que veio, da experiência de alguém que veio, doutora Sheila, literalmente, né, de baixo. Como eu coloquei no título, é como começar uma advocacia literalmente do zero. Então, para que essa experiência ela possa servir a todos nós, a todos que estão nos assistindo e amanhã gravado. Primeiramente, o seguinte, eu quero dar os parabéns àquele que abraçou a advocacia e quer empreender na área da advocacia. Eu devo muito à advocacia. Agora, não há nenhum caminho é fácil, mas você tem que colocar o sonho na frente. Sem o sonho, nós não existimos. Qual que é o sonho? O sonho seu tem que ser de ser um grande profissional. Você tem que ter essa ambição positiva de ser um grande profissional. Isso faz bem à alma. Melhora a autoestima. E eu comecei na advocacia de uma maneira muito assim, transversa. Não sei se vocês sabem, Érica, Sheila, eu era jornalista. O meu primeiro curso foi comunicação social. Formei em comunicação social. E de tanto meu pai insistir, meu querido pai, que ontem fez um ano que Deus o levou, ele fala, Paulinho, você tem que fazer direito. Eu até que no último ano de jornalismo resolvi fazer direito. Mas quando eu me formei em direito, eu vim de Juiz de Fora, transferido para Brasília, eu me lembro que eu tinha um querido professor, o Miguel Ângelo, que também faleceu há poucos anos. Ele falou assim, o Paulo Roque, a gente pode ficar tranquilo que ele não vai estar no mercado, porque ele é hoje um jornalista muito bem sucedido. Na época eu trabalhava com Boris Casoy, no SBT. Eu falava todo dia em rede nacional como repórter. E achava, e eu também, até eu desconfiava que eu não iria para a advocacia, mas vivi e levei muito a sério meu curso de Direito. Até que um belo dia, eu achando que estava tudo muito bom na minha vida, dando todos os furos de reportagem do SBT, cobri a CPI do PC, fui o primeiro repórter a entrevistar PC Farias, cobri o impeachment do ex-presidente Collor, fui o primeiro repórter a chamar o Collor de ex-presidente quando ele acabou de renunciar, o ex-presidente. E eu também estava com uma carreira absolutamente bem-sucedida. Até que um dia o diretor me chama na sala dele, que era ali no setor de Rádio TV Sul, o SBT, e eu digo para todo mundo que eu achava que aquele foi o grande susto da minha vida, porque como eu achava que eu estava bem na emissora, eu achava que ele ia me dar uma promoção, ele raramente chamava um profissional na sala. E quando ele me chamou, ele disse que eu estava demitido a partir daquele momento por uma série de razões da empresa, que eu era bom profissional, mas que a empresa estava fazendo cortes e que eu estava sendo demitido. Ali meu mundo caiu. Literalmente caiu meu mundo. Eu tinha acabado de concluir o curso de Direito. Desempregado. E um professor meu, que eu levo com muita gratidão em todos os lugares que eu vou, que é o querido professor Flávio Ramos, ele foi e me chamou para eu ser um estagiário no escritório dele. E ele disse para mim o seguinte, Paulo Roque, você vai vir aqui, dinheiro nós não temos não, mas trabalho tem muito. Se você não tiver preguiça, você tem um céu, um horizonte à sua frente. Eu aceitei o desafio,
Fiquei 2 anos no escritório dele, literalmente, sem ganhar 1 centavo de honorário, aprendendo bastante, querendo aprender. E depois as coisas começaram a acontecer para mim. Só que, mais ou menos com 1 ano que eu estava advogando, muito difícil, né? E eu já tinha uma sala que eu tinha um telefone próprio, que era o 226-9244. Esse telefone, naquela semana, não tocou. Me lembro como se fosse hoje. Até que eu recebo o telefonema no escritório do TRF da primeira região. Um concurso que eu tinha feito lá atrás, que um dia fosse me chamando para eu tomar posse. Porque eles tinham mandado telegrama para minha casa, eu tinha mudado de endereço e eles não estavam sabendo. Me chamando para tomar posse no cargo de analista judiciário. Hoje aí, eu estaria, meus colegas que passaram estão no teto do serviço público. Ali foi um momento muito difícil. E o empreendedor, qualquer atividade, ele tem que tomar decisões difíceis. E ali naquele momento, foram para mim e eu fui à senhora, né? E lá no TRF, e ela perguntou quando é que eu poderia começar os treinamentos. Eu disse que eu estava indo lá para agradecer, que eu não ia sumir. Ela levou um susto. Ela perguntou para mim, você, então, como é que você está deixando um concurso público? Você deve ter muito dinheiro, ou você deve ter aí um escritório de advocacia muito grande. Eu disse, nenhuma coisa nem outra, nada disso. Não tem escritório de advocacia grande, não tem pai rico, meu pai é agricultor, 4º ano primário, e meu escritório não tem cliente. Mas então como é que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou à luta na advocacia. Então, você vai deixar o concurso bom. Eu quero advogar. Respeito muito o serviço público, mas minha opção naquele momento era advogar. E dali investi muito na minha advocacia. E, graças a Deus, cheguei até onde estou hoje. Eu tenho no escritório hoje 80 colaboradores, já chegamos até, antes da crise, 110 colaboradores. Temos aí todas essas premiações que você disse, e sou muito orgulhoso da equipe que eu tenho, eu trabalhei nesse tempo todo com grandes profissionais do direito. E eu dava aula no CEUB, e aquilo também foi me ajudando na minha formação. Aí me pergunta, Paulo Roque, qual que é o primeiro conselho que você dá para quem está começando na advocacia? O que você acha, Érico, o primeiro conselho que eu dou para quem está começando na advocacia? O que você acha, você que é gestor? Imagina o primeiro conselho que eu dou para alguém que vai abrir um escritório do zero. Posso falar? Imagina, hein? Eu vou palpitar, vou entrar aí na sua fala. Sim. Eu acho que é coragem, Paulo. E aí, Sheila? O que você acha? Eu acho que tem que ter muito foco para não se perder, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo no início. Sabe o que eu digo sempre aos meus colaboradores, as pessoas que querem aprender advocacia? Save the money. Aprenda a economizar. Aprenda a economizar? Mas o que tem a ver economizar dinheiro com a advocacia? Foi meu caminho. A advocacia é uma profissão liberal. Você não tem um dia de estabilidade na advocacia. E qual que é o grande erro que eu vejo da maioria das pessoas que começam na advocacia e depois deixam a advocacia? Muitas vezes, mentes brilhantes, Érica. Por quê? Essas pessoas transferiram para a advocacia todos os ônus de seus luxos pessoais, de seus confortos. Então, você passou nesse momento, a fazer o quê? Você passou a exigir demais de uma profissão incipiente. É como se você exigisse muito de uma planta que não está ali ainda para dar todos os frutos. Então, primeiro momento, save the money. Economize, corte gastos. Porque os primeiros 5 anos são anos que você vai ter que fazer renúncias. Você vai ter que abdicar de certas viagens. Quando eu falo isso, mas como? Save the money. Você não quer ter uma profissão que amanhã você vá viver dela? Não maltrate-a no início, porque ela pode te dar muito lá na frente. Então, nesse primeiro momento,
Eu me lembro de uma situação em que um ex-aluno chegou para mim e disse: professor, eu estou vendo o seu relógio. Ele tinha uma certa intimidade comigo. Eu estou vendo o seu relógio. Não fica bem para um professor ter um relógio como esse seu. Olha aqui. E me mostrou um Rolex. Eu falei assim, por um acaso, quanto custa um Rolex? Ele disse, professor, hoje está por volta aí de 17, 18 mil dólares. Já estão fazendo as contas? Quando chegamos, já chegamos a mais de 100 mil. Né? Ele já estava há 5 anos advogando, há 7, 8 anos advogando. E eu perguntei para ele, e você tem seu apartamento já? Não, professor, isso é para o futuro. Então ele estava maltratando já a profissão dele. Ele já estava, é um grande advogado, uma pessoa extremamente inteligente, mas ele estava provocando a profissão dele, demandando demais, a dar-lhe um Rolex logo nos primeiros anos da profissão. Isso é um pouco figurativo para você ver o que você precisa fazer. Mas por que eu falo save the money? Porque tem a época da entre-safra. Eu passei no meu escritório, no primeiro momento, 6 meses sem entrar um centavo no escritório. E como é que você ia viver nesse período? Ia deixar a profissão? Daí é que essa primeira lição é a lição que eu aprendi com meu querido pai, na minha família, de que todo crescimento está condicionado à capacidade de poupança. Seja na área microeconômica, seja na área macroeconômica. Não há crescimento sem poupança. A não ser que você vai ser financiado por terceiros. Entre aspas, com a emissão de moeda de terceiros. Não era o meu caso, e não é o caso da maioria dos advogados do Distrito Federal e do Brasil. Então, daí eu te coloco uma coisa muito assim importante para essa disciplina financeira. Essa disciplina financeira vai te dar um conforto mais à frente. E ela me deu esse conforto mais à frente. Segundo aspecto na advocacia. Seja comprometido com a advocacia. Eu falei da primeira característica, não falei para alguém começar? Save the money. Esteja disposto a economizar. Segundo, comprometimento com a advocacia. Não divida foco com a advocacia. Eu tive colegas muito inteligentes que queriam fazer 3, 4 coisas e também advogar. Queriam ser programadores ou queriam ser publicitários e nas horas vagas advogar. E reclamaram depois porque a advocacia não deu certo. Ora bolas. A advocacia é ciumenta. Ela quer atenção para ela. Ela quer atenção. Ela gosta de toda a atenção. Foco. Dividiu o foco, perdeu energia. Perdeu energia, a velocidade é menor. É lei da física. Então, primeiramente, você vai ter, às vezes, que atravessar noites, mas não são todas, mas vai ter que atravessar. O comprometimento com a advocacia implica em você tratar bem o cliente, tratar bem o caso que lhe é entregue e estudar. A advocacia não é como vender chocolate. É um empreendedorismo de uma maneira diferente. É intelectual, você precisa estudar mesmo. Sem o chamado hard skill, você não vai ser um bom profissional. Você vai precisar do hard skill. E vai te ajudar muito se você tiver o soft skill. As habilidades emocionais para lidar com as pessoas, com juízes, com advogados, parceiros, ex-adversos, com clientes. Mas você tem que ser o tripé. O estudo,
a atenção ao cliente e a disciplina. Ponto. Fez isso. Está salvando dinheiro. E como é que eu vou conquistar mais clientes se eu estou começando? Como eu vou fazer isso? Na advocacia, a doutora Érica sabe, nós somos proibidos de fazer publicidade. Você vai nos Estados Unidos, qualquer lugar que você vai lá, onde você vai mais propaganda, a última vez que eu fui aos Estados Unidos, foi de advogado na estrada. Impressionante, não é isso? No Brasil, nós temos uma questão que mais à frente vai ter que ser discutida com essa quantidade de advogados, que o advogado ele tem uma atividade econômica, não é comercial no sentido do antigo Código Comercial, mas ela é econômica, que se ela não der lucro, você não sobrevive. Ela não vai sobreviver. Então, quem vai ser sua ferramenta publicitária? Mídia social, vou botar na mídia, vou botar no Instagram. Alguns usam bem, mas não vai resolver o problema. Você sabe quem vai te dar a maior ferramenta de alavancagem? O seu cliente. Aquele, inclusive, que você trabalhar de graça para ele. Sobretudo esse. Porque esse é o motor do seu crescimento. É tratá-lo bem. Porque ele vai ter outros casos. Ou os amigos dele vão ter outros casos. Ou os seus parentes vão ter casos. E ninguém vai advogado procurando no jornal. Vai por indicação. E se você tratou mal esse seu cliente, ele não vai te indicar. Então, às vezes, é uma causa pequena. Você não está dando atenção. Chegou atrasado na audiência. Maltratou seu cliente. Ah, você está achando que você está fazendo... Você está fazendo contra-publicidade. Não publicidade da sua atividade. E dali, um vai levando o outro. Eu tive um caso muito curioso na minha advocacia, que tinha um cliente que eu tinha uma pequena advocacia de partido, que me pagava na época algo em torno assim, como se fosse hoje R$1.200, R$1.300. E ele, depois de um certo tempo, passou a atrasar regularmente. O pagamento não era regular, mas o atraso era regular. E um colega meu virou para mim e falou assim: Paulo Roque, esse cliente seu vive te atrasando e você ainda trabalha para ele? Aí eu criei a frase: prefiro ter créditos a receber que débitos a pagar. E dali, amanhã, aquele cliente, ele resolveu alguma questão da empresa dele e foi e me pagou. E dali ele me indicou para outros clientes. Imagine se eu maltrato esse cliente porque ele não tinha me pago. E, aliás, ele acabou me indicando um grande cliente depois. Então, não é uma relação econômica puramente, é uma relação humana. As pessoas, elas vão no escritório, elas querem acolhimento. Ninguém vai no escritório porque a vida está bem. Ninguém vai lá porque a vida está bem. Vai lá porque está com problema. O advogado é um solucionador de problema. Quer definir bem o advogado? É um solucionador de problema. Não sei se ele resolve bem os problemas dele, mas dos outros, ele é obrigado a resolver, a ser um bom solucionador. Então, outra questão que eu separei, e depois a gente pode ir mais para as perguntas. Eu começo em que área, hein? Em que área eu vou começar? E eu digo, não reinvente a roda. Quem especializa o advogado é o cliente. Essa é outra frase minha. Olha, então já tem 3 frases. Save the money. É preferível ter créditos a ter débitos. E a terceira, quem especializa o advogado é o cliente. É o cliente que você tem. Ou você vai ficar o luxo começando escolhendo cliente? É o que você tem. Eu, quando formei, achei, Érica, que eu ia ser especialista em direito constitucional. Graças a Deus, até que fim, eu estou fazendo meu doutoramento constitucional. Mas os clientes que me apareceram foram no direito privado. Contratos, família.
briga de trânsito. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia falar, não, eu estou esperando uma causa de direito constitucional para eu defender no Supremo Tribunal Federal. Estava até hoje sem advogado. Quem especializa o advogado é o cliente. E trate-o bem. Mas não trate com fingimento. Trate sendo você. Não como um objeto econômico. Trate como uma pessoa que está ali, porque naquele momento ela só tem a você. Respeite, dê. Seja empático. Interaja. Seja sincero. Seja honesto com ele. E aí, as coisas vão começar a caminhar. Então, por isso que eu comecei, como se fosse hoje, começasse hoje nas pequenas causas. Comecei nos problemas. Aí as pessoas, Paulo, como é que você começou em consumidor? Sabe como eu comecei em consumidor? Tem meus livros publicados, se citarem aí. Sabe como eu comecei? Fazendo advocacia gratuita. Um grupo de consumidores de Taguatinga tinha comprado imóvel na planta. A consultora tinha prometido que ia financiar 100% pela Caixa Econômica Federal. E quando eles foram receber o imóvel, não cumpriram aquela promessa. E dali eu lembro que tinha até um índio no meio da história. Vieram atrás de mim, fui apresentado por um amigo, e perguntaram se eu aceitava o desafio de fazer aquela advocacia gratuita. Praticamente. Só aceitando receber no êxito. Fiz. E esse caso, sabe onde eu fui ganhar, Érica? No STJ. Perdi na primeira e na segunda instância. Mas durante esse período, eu fiz um curso de especialização em consumidor naquele caso. Estudei muito direito do consumidor. E levei para a aula, depois passei a dar aula. Então, em rápidas palavras, para sintetizar que eu tenho que passar para a gente ouvir a nossa querida Érica, é mais ou menos isso. Tem outras coisas que eu anotei aqui, eu não quis fazer PowerPoint, não quis fazer essas coisas todas. Um colega me mandou aqui no WhatsApp, fala, Paulo, você falou também que o advogado iniciante, alguém para empreender, tem que ser um bom negociador. Deixa que daqui a pouco eu falo disso. Vou deixar a Érica, a Sheila, e depois a gente volta a falar. Meu som aqui. Então, esse tema é um tema maravilhoso, um tema muito inspirador, e suas palavras, Paulo, realmente inspiram a gente, porque as pessoas, no ambiente do trabalho, né, nós vestimos roupas, mas eu sempre falo, por trás das roupas, do terno, a mulher de terninho, maquiada, existem as pessoas. E é muito importante a gente se conectar com as pessoas. E os nossos clientes são pessoas. E todos nós temos histórias de vida. Então, a sua história de vida é muito linda, é muito motivadora. E realmente é um grande, né, privilégio assim, compartilhar esse tema tão desafiador com você, que enfrentou esses desafios. Conta com bastante humildade, né? Eu acredito que a humildade ela deve estar num dos requisitos nossos de aprendizado diário, porque ela nos aproxima das pessoas, dos clientes. Então, muito bonita essa história, muito bom te ouvir, viu? Em primeiro lugar, muito bacana mesmo compartilhar a sua história com a gente. Porque, olha só, quando a gente escuta alguém contar da sua história, isso nos motiva para a gente, advogado iniciante, começar, quem estiver começando, quem já estiver no caminho e estiver com dificuldades, a persistir, a enfrentar os desafios, porque nada acontece com um passo de mágica, nada vem com sorte. Claro que a sorte, né, alinhada ao conhecimento, à competência, à persistência, ela ajuda um pouquinho, mas a gente sabe que ela não determina o sucesso de ninguém. E até porque falar em sucesso, eu até cito isso no meu livro, que é muito subjetivo, porque o que é sucesso para mim vai ser diferente do que é para o Paulo, do que é para a Sheila e do que é para vocês.
Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nessas palavras mais subjetivas, que tem a ver com os valores internos de cada um de nós. Mas esse tema, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ele é muito desafiador. Eu também, como Paulo, eu sou advogada, minha primeira formação é na área jurídica. Eu iniciei a minha carreira fazendo estágio no Banco Central. Do Banco Central, eu passei a advoguei em 2 grandes bancas de advocacia que me deram uma bagagem muito rica, uma experiência muito rica mesmo. Quando eu estagiava, eu puxava os carrinhos de salto alto, eu não tinha carro, então eu me esforçava muito, batalhava, sem carro, trazendo processos. Eu lembro da lei, não sei se você lembra, Paulo, da 8.112, quando a competência passou da Justiça do Trabalho para o TJ. E aí eu comecei a minha veia administrativa, porque eu comecei a organizar os processos. Na época eu trabalhava na Riedel Rezende Advogados, uma grande banca de advocacia trabalhista de Brasília, e nós organizávamos processos em fichinhas mesmo, com os andamentos, publicação, não existia ainda sistema, software. E eu comecei a minha trajetória assim, como estagiária, e sempre olhando para a questão do direito, para a questão da gestão, e aquilo foi tomando força dentro de mim. Depois de eu passar por essa experiência muito rica na Riedel Rezende, eu quis também ir para outro escritório que me desse uma outra experiência em outras áreas também nessa parte de gestão, e fiquei por mais 3 anos até eu resolver empreender, literalmente empreender, largar, Paulo, para você ter uma ideia, Sheila, eu era sócia no escritório de advocacia, tá? Com um percentual à altura do que eu trabalhava, eu me esforçava muito, ajudei, geri equipes, criei sistema, implantei métodos, rotinas, criei um CPD dentro da minha sala, e eu abri mão de toda essa estabilidade financeira e de domínio, né? Saí de uma zona de conforto que eu dominava para abrir a minha empresa, que hoje eu tenho uma empresa de consultoria e de treinamentos, advogo só para parentes, para ajudar um amigo, mas o meu foco, como o Paulo falou, não dá. Se você quer fazer várias coisas, você não vai fazer nenhuma delas bem feita, então chega uma hora da nossa carreira que a gente tem que decidir, e eu tive que fazer essa decisão de realmente abrir mão da advocacia para me dedicar somente à gestão, e não me arrependo em nenhum momento. E eu percebo, assim, quando a gente fala em vários momentos de como empreender, que é um desafio muito grande. Então, eu começaria puxando para um assunto muito importante, que é em relação ao seu talento, o que você realmente sabe fazer e gosta, e o que realmente te motiva. Então, essa seria a pergunta para os jovens advogados. Tá? O que realmente motiva? Porque, olha só, como o Paulo falou, ele tinha uma vontade e ele teve que iniciar de outra forma, porque foi onde surgiram os clientes. Ele não conseguiu começar nos tribunais superiores e ainda teve que trabalhar de graça para conseguir. Então, olha só, uma estrada, um caminho, ele é percorrido com o caminhar, e não adianta a gente querer pular etapas, querer pular processos. E hoje eu percebo, algumas vezes, eu tenho alunos, eu dou aula na ESA também, da UABDF e de Santa Catarina, e eu converso muito com os meus alunos sobre isso, sobre a questão do choque de diferença de gerações, porque existe essa diferença. E é muito importante a gente perceber, e vocês, novos advogados, ou advogados já estabilizados, que possuem seus escritórios e possuem seus desafios, como interagir de uma forma inteligente nessa diferença de gerações, porque são diferenças de expectativas, ok? Então, por exemplo, sem contar a idade, viu, Sheila? Talvez na minha época e do Paulo, o Paulo é homem, não tem problema, eu estou me entregando que sou mulher, mas talvez na minha época e do Paulo, a gente tinha que ralar, vou usar esse termo, tá? Mas que se dedicar muito para conseguir
é ganhar uma causa, ganhar bons honorários. E hoje, com todo esse mundo globalizado, com toda essa facilidade que a nova geração já chegou com isso ganho, é diferente. Então, os contextos são diferentes. E essa diferença de geração, ela se comunica o tempo todo. Porque hoje, quando você vai fazer um processo seletivo no escritório, recrutamento e seleção, você vai pegar um recém-formado, você vai pegar um advogado inexperiente que vai entrar para a sua banca. Ok? Então, é muito importante a gente ter essa visão, essa ideia. Então, para começar a nossa carreira, eu acredito que a gente deva pensar muito e refletir sobre qual a área de interesse, qual é a paixão, ou seja, a área, eu gosto muito, por exemplo, da área criminal. Então, eu quero me especializar, estudar e focar na área criminal e não na área trabalhista, que são áreas completamente diferentes, porque é energia. Você vai fazer uma pós, depois você vai fazer um mestrado, um doutorado, o que for. Você vai colocar energia naquela área. Então, é muito importante, quando você vai buscar um escritório para você atuar, é bom fazer uma pesquisa de mercado para analisar quais escritórios têm aquela área que você tem um interesse. Porque, olha só, gente, quando a gente fala de advogar com paixão, e isso toda a área precisa, né? A gente precisa de colocar paixão, amor, entusiasmo nas coisas que a gente faz para que elas deem certo. É importante a gente ver igual um casamento. Você vai ficar casado com aquela pessoa ou com aquela área por vários anos. Então, você quer se dedicar a uma área que você gosta, a uma área que você não gosta. Porque, como o Paulo também citou, tem estudo. Advocacia não é brincadeira, é diferente de uma outra profissão que você não tem que colocar habilidade técnica. Você vai ter que estudar, você vai ter que saber fazer o arroz com feijão. Como é que você vai fazer uma audiência, uma sustentação oral, se você não domina aquela tese, aquele caso? Se você não consegue chegar aos tribunais superiores, percebe? Então, a primeira questão que eu colocaria para a gente refletir junto seria essa. Em que ponto você escolheu colocar a sua paixão? E aí você pode me perguntar, ok, Érica, mas eu estou no início de carreira e eu não posso escolher. Excelente! No início de carreira, muitos de nós não podemos escolher, isso é um fato. Só que você pode, de forma inteligente, fazer um planejamento, não só o financeiro, como o Paulo sugeriu, que eu achei fantástico, ok? Mas um planejamento da sua carreira. Ou seja, a oportunidade que apareceu agora foi no direito de família. Eu consegui uma porta aberta no direito de família. Só que a minha paixão é tributário. Então, construir um caminho dentro da área de família, relacionamento, todas essas dicas que o Paulo deu sobre cliente, sobre indicação, sobre como aprender a tratar, a se relacionar, estudando, juntando seus recursos para uma hora você abrir o seu escritório na área tributária ou ir para um escritório para compor aquela banca na área tributária. Mas é muito importante que você descubra onde você quer empreender, porque depois que você coloca a energia naquela direção, é aquela direção e acabou. Eu lembro, Paulo, quando eu comecei na minha experiência de gestão, eu tive que fazer pós-graduação em São Paulo, não existia curso de gestão jurídica em Brasília, eu fui para a GV em São Paulo, e nesses momentos eu estava muito focada. Para você ter uma ideia, Sheila, eu estava com a minha filha recém-amamentando, eu ia toda segunda-feira para São Paulo. Foi 1 ano e meio, foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois, por 10 ou 11 anos, ficou sem nenhum curso no Brasil de gestão de escritórios. A mesma coisa depois, quando eu resolvi buscar treinamento na área de pessoas também, para ajudar a implementar projetos e entrar nos desafios de escritórios com grandes desafios de implantação, eu precisava de mexer com pessoas. Quando você mexe com pessoas, entra brilho, entra ego, entra disputa de poder, entra status. E aí eu procurei uma especialização na área de pessoas. Então, olha só, em algum momento da minha carreira, quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma proposta para eu ir para a área educacional, ok?
e eu tinha competência para eu ir, só que a minha área era advocacia, eu não saí dali. Então, é muito importante, gente, que vocês definam qual a área. E aí, já entrando um pouquinho, talvez, nas perguntas que vão surgir, tá? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito desafiador por causa da pandemia. Muitas pessoas estão tendo dificuldade de se colocarem no mercado de trabalho, de se recolocarem. Muitas pessoas estão sendo demitidas. E os escritórios que possuem recursos financeiros também estão inseguros e as pessoas estão segurando os investimentos para aguardar qual vai ser o cenário. É muito importante nesse momento, para quem está iniciando no mercado de trabalho, aproveitar o momento de oportunidades. Que oportunidades virão dessa fase que nós estamos vivendo, das mudanças de relacionamento, de local de trabalho, coworking, essa forma toda online que a gente está vivendo. Estamos trabalhando de casa. Hoje eu resolvi inovar, sair do escritório, estou aqui na minha sala onde eu gravo. Então, olha só, nós estamos inovando o tempo todo. O que você pode fazer e inovar para pensar na sua carreira em relação a essa área, se você não conseguir uma colocação de imediata no mercado de trabalho? E os escritórios que tiveram alguns contratos cancelados, que estão vivenciando questões ou situações desafiadoras, o que pode ser feito? Abrir uma nova área, e aí é pensar com visão, com inteligência, com sabedoria, para identificar, fruto dessa crise, desse novo cenário que nós estamos vivendo, quais são as demandas jurídicas que vai demandar a atuação do advogado, Paulo. O que vai ser diferente? E aí, lembrando as diferenças de gerações também, o que hoje, eu tenho uma filha de 13 anos e 2 enteados, um de 18 e um de 22. O que essa galera nova, daqui a 10, 15 anos, eles vão ser os futuros clientes do escritório de advocacia. Eles só se comunicam via Zap, e-mail já não existe para eles. Qual vai ser a demanda de gerações novas para um novo cenário? Por exemplo, direito consumidor que está aí, né? Quais vão ser as novas demandas do direito do consumidor com essa era toda globalizada, com a digitalização, com a uniformização de tudo, todo mundo se comunicando de forma digital. Então, esse momento de crise, e isso não é uma utopia, é realidade, que as oportunidades aparecem. E eu fiz uma live no mês retrasado com o presidente Délio, e eu achei muito interessante que nós estávamos no meio da pandemia, e o Délio colocou, sabiamente, ele falou assim, nós não sabemos o que vai acontecer, né, Érica? Mas a gente sabe que alguma coisa ou várias coisas vão mudar. O teletrabalho chegou, as pessoas que têm os seus escritórios aprenderam a trabalhar de forma online, viram que dá resultado, eles começaram a observar os ganhos, redução de custos, entrando aí na parte financeira que o Paulo tocou e que é muito importante. Deu para perceber como é que as pessoas funcionam ou não à distância. Então, olha só, voltando para as áreas, olha a oportunidade, infelizmente, lamentavelmente, pessoas morrendo, famílias, né, infelizmente, enterrando seus familiares nesse momento tão delicado. E nós, e a advocacia? Quais serão as oportunidades dessa nova fase? Isso significa olhar para o empreendedorismo. Em que eu posso empreender? Se eu já tenho uma advocacia especializada, o que eu posso oferecer de diferencial para os meus clientes? Para a gente pensar e começar a refletir sobre isso, porque o momento ele é muito oportuno nesse sentido. E aí, só para fechar, para a gente voltar aqui, para a gente começar as perguntas, eu queria entrar numa parte comportamental, de forma breve, que eu acho muito importante e que ela é inerente a todas as pessoas que sabem empreender. A primeira delas é confiança alinhada ao conhecimento, ou seja, o estudo alinhado ao conhecimento. Por quê? Se eu só estudo, mas não confio que eu sou boa naquilo que eu faço, eu não vou gerar credibilidade para o cliente e para os meus liderados. Então, a autoconfiança, não como
como o processo de me achar superior a ninguém, porque o bom, o sábio, ele sabe que ele tem muito que aprender e que ele não é melhor nem pior do que ninguém. Mas a confiança alinhada ao conhecimento, ela é muito importante. O segundo item é o planejamento, planejar as rotinas, as estratégias no seu escritório. E por último, eu fecharia com persistir no erro e nas tentativas. Porque muitas pessoas que hoje são bem-sucedidas, são escritórios de sucesso, você começa a observar o diferencial delas. Aí é a mesma comparação que às vezes as pessoas citam para estudantes que passam em concursos públicos. Vocês já ouviram falar que não existe o mais inteligente, existe o que persiste vai conseguir uma colocação no serviço público? Claro, se ele tiver o mínimo de inteligência, de dedicação e de esforço. A mesma coisa acontece nas nossas carreiras. Quando nós estamos empreendendo, existe um tempo que o processo não vinga. Por exemplo, o Paulo citou no início da fala dele que ele ficou 6 meses sem receber 1 centavo de honorários. Olha só, existe um período de persistência. Se ele tivesse em 3 meses, não, eu já vou desistir, eu vou voltar a ser jornalista, ele não teria hoje a trajetória dele de sucesso na advocacia, percebe? Então, às vezes, você quer abrir uma filial, você quer empreender, explorar um pouquinho uma outra área, e você começa. O começo ele é difícil, mas vai chegar um momento que aquele difícil ele entra numa zona de conforto, e na zona de conforto a gente domina. E antes de entrarmos na zona de conforto, muitas vezes a gente desiste. Então, eu gostaria de fechar essa colocação dizendo que no empreendedorismo a gente não pode desistir no meio do caminho. A gente deve persistir e aprender com os erros. E aí envolve, né, se capacitar, empreender em conhecimento, em habilidades, estudar. Por mais que você não atue, que você tenha um sócio que tem aquela competência e você não tem, mas estudar aquilo que é importante, alinhar os valores da sua advocacia. Por exemplo, eu tenho um gestor administrativo que cuida de tudo para mim, ok, ele que vai contratar, demitir, etc. Só que ele está falando em nome de Érica Siqueira, em nome de Paulo Roque. Percebe? Essa pessoa tem que estar alinhada aos meus valores pessoais, porque é a minha marca que ele está levando. Então, fazer toda essa gestão institucional, ela é muito importante para a liderança, ela é muito importante para a consolidação no mercado. Porque, olha só, gente, um nome para ser construído, ele demora anos. Em 1 hora, em 1 dia, em 1 mês, se a gente não vigiar todos os nossos processos, as pessoas, a casa cai, né? Então, observar tudo isso nesse momento de construção, porque é muito importante. E é claro que os cenários das pessoas que estão nos ouvindo agora, a gente não sabe se... É claro que vocês devem ter dores diferentes, ou desafios diferentes, ok? Um deve estar no início de carreira, o outro já com escritório com desafio, o outro já com desafio de equipe. Então, como empreender de acordo com cada desafio pessoal? E aí, olhar sempre a prioridade, o que eu mais preciso neste momento? E, por último, se juntar as pessoas boas. O que significa juntar pessoas boas? Juntar as pessoas que têm afinidades com você, que você confia, que você entrega de olho fechado, que você sabe que aquela pessoa vai te representar, vai te apoiar, porque mais do que dinheiro, do que posição, vou voltar falando como eu comecei, são as pessoas. E as pessoas que geram resultados, então a gente precisa das pessoas para empreender. Uma mente muito inteligente e visionária, ela não chega sozinha longe, ela vai ficar parada por... Então é isso, gente. Vamos abrir para as perguntas, porque esse tema é maravilhoso. Não se deixar, a gente fica aqui 2 horas falando, né, Paulo? Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bem, Érica. Bom, então eu vou abrir, já tem algumas perguntas. Foi falado muito sobre ferramentas, sobre relacionamentos, né, de pessoas, ferramentas digitais. Então, eu vou
iniciar com essa pergunta aqui. É recorrente ser feita a relação entre empreendedorismo e inovação no sentido de se obter ferramentas de gestão no âmbito digital. Com a situação de quarentena advinda pela pandemia, houve um boom no uso das redes sociais e ambientes virtuais. Como está sendo esse impacto nos escritórios de advocacia? Para quem? Pode ser para a doutora Érica, que ela teve a última fala, né, doutora? Sobre as ferramentas digitais. Sim, sim. Mas pode o doutor Paulo Roque também fazer intervenções. Tá certo. Sheila, essa pergunta, quando você estava falando, eu estava pensando se ela está mais direcionada ao cliente externo ou interno, aos colaboradores. Ou ela é geral? É no geral, porque, na verdade, tem justamente esse ponto, né? Até antes da pandemia era muito interno, e agora está tendo que ter ferramentas para interno e externo, né? Posso só antes aqui, Érica, só duas questões antes de colocar para a Érica. Tudo nós estamos sofrendo muito, está todo mundo muito sofrendo. Mas tem um ditado que eu carrego em tudo, mesmo naquelas situações difíceis. Nós vamos extrair algo de bom. Então eu vejo que nessa pandemia, imagine você, quantos custos de deslocamento não é possível cortar? Quantos riscos pessoais você está deixando de correr, pode deixar de correr hoje? Fazer uma conferência, ao invés de pegar um carro, pegar um avião, você fazer dentro de sua casa. Isso mudou. Isso veio para melhorar a advocacia. Uma das profissões que mais vai ganhar com isso é a advocacia. Imagina um jovem advogado que está nos ouvindo hoje. Com isso, uma ferramenta barata. Ele vai poder ter um cliente no Rio de Janeiro, São Paulo, para dar uma consultoria. Então, quer dizer, universalizou. Hoje, o advogado, com essas ferramentas, ele pode se tornar cosmopolita, literalmente. Então, eu vejo que essas ferramentas, elas ajudam a comunicação interna. O escritório meu hoje, quero dizer o seguinte, nós tínhamos uma dificuldade enorme de saber. A gente tinha tentado implementar o home office lá atrás e apanhamos muito. Agora não. Agora a gente, diante da dura realidade, nós tivemos aprender como trabalhar em home office. E nós criamos, e como todos os escritórios estão criando, um know-how de home office. Então, os escritórios de hoje nunca mais serão como antes. Nunca mais. Nunca mais. E o judiciário, eu faço um apelo aqui, mude também o judiciário. Fiz uma audiência esses dias, o juiz nos recebeu, não é para aquela audiência, não é para simplesmente julgamento, ele nos recebeu através da plataforma Zoom, de uma maneira extremamente humilde, cordial. Esclarecemos o fato, ele foi continuar a atividade dele e nós fomos a nossa. Então, se o judiciário também adotar isso, então nós vamos ter condições até de melhorar a justiça com tudo isso. Eu acho que você já respondeu, Paulo. É isso mesmo. Não, eu concordo com o Paulo. Eu acho que a gente aprendeu na marra. Isso é um facilitador. Por exemplo, a OAB a gente tinha dificuldade para estacionar. As reuniões online estão maravilhosas. As reuniões com clientes. A gente nós estamos economizando o tempo do deslocamento, os riscos que o Paulo citou. Então, eu acredito que é uma coisa muito boa. A gente, né, ano passado, eu dei mais de 20 palestras fora de Brasília. Chegou no final do ano, eu viajei de férias com a minha família. Gente, eu queria ir de ônibus, eu não aguentava avião. Quer dizer, cansa, o deslocamento cansa. Você chega... Esse ano eu fui no escritório grande em São Paulo, e eu fui do aeroporto com mala. Foi no início da pandemia, no outro dia mudou a agenda, eu tive que sair do hotel. Então, quer dizer, tem todo aquele deslocamento e é muito
o tempo que a gente tem hoje, até para se organizar e para estudar e para pensar nas estratégias, ele é melhor e, de repente, se a gente souber usá-lo bem, ele vai ser de maior utilidade do que antes, que a gente vivia correndo de um lado para o outro. Hoje a gente não está mais correndo tanto, né? Então, eu acredito, eu penso como o Paulo, que isso veio, nesse sentido, veio para realmente ajudar. E fora as pessoas também, por exemplo, os cursos, os eventos, hoje as lives são gratuitas, os congressos, nós vamos fazer um congresso na OAB de 21 a 25 de gestão jurídica, viu, Paulo? Já anota aí na sua agenda, e todos vocês, já vou fazer propaganda do congresso. Os 2 anos a gente tinha que correr atrás de patrocínio para executar o evento presencial. Esse ano nós estamos conseguindo de forma gratuita, por causa da plataforma gratuita da OAB. Quantos jovens advogados não vão ser beneficiados? Então, tem muitos ganhos. Indo ainda nessa direção, vocês estão 2 experts, estão antenados. Quais são as possíveis tendências empreendedoras que podemos esperar como estratégia de sucesso para a advocacia daqui para frente? Eu já falei um pouquinho, né, sobre observar o modelo e as tendências que vão surgir. De repente, Paulo, você pode ajudar a gente a refletir nesse sentido? Por exemplo, você atua com direito consumidor, não é? Exato. Mas, né? Um braço forte. Os advogados, eles estão sempre, eu tenho sempre carinho pelos meus ex-alunos, eles estão sempre me ligando, mandam mensagem. Aí, esses dias, um jovem advogado que eu acompanho muito a carreira dele, graças a Deus ele está crescendo e eu fico muito feliz com isso, é lá de Taguatinga. Ele perguntou, Paulo, mas essa pandemia está nos maltratando, o cliente está sumindo. O que você acha que eu faria? Porque uma coisa muito importante de quem está começando é procurar ajuda em situações difíceis. Conversa com pessoas, né, mais experientes, etc. Porque a advocacia é muito solitária. É muito solitária. Então, você tem que ter pessoas para você ligar, para você conversar. E, olha, eu já ajudei, muita gente já foi no escritório. Eu lembro que tem o Vinícius, que é advogado famoso e consumidor hoje aí, doutor Vinícius Fonseca. Ele começou sendo advogado consumidor quando ele foi lá no escritório para saber o que fazia. Ele falou assim, estou aqui meu livro, dei meu livro, presenteei para ele, autografei, falou assim, estude aí, eu acho que você está com uma boa ferramenta. E ele acabou, recentemente, até assumiu um grande cargo no PROCON aqui, numa referência em Brasília, etc. E daí, esse meu colega Itaguatinga, doutor Renato, né, perguntou, o que eu faço, Paulo Roque? Senhor Renato, eu vou te dar uma sugestão. Se eu começasse hoje, eu não dispensaria o direito previdenciário. Por quê? É dinheiro rápido. Você tem os juizados especiais, que para pequeno valor, até 60 salários mínimos, não entra em precatório. Mas eu não sei. Eu falei, aprenda, faça cursos. E ele me ligou na semana passada dizendo que já estava se inscrevendo num curso para aprender direito previdenciário. Porque as pessoas, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é que toda vez que fala em inovação, as pessoas pensam muito lá na frente. Tem que ter um equilíbrio entre o chão e o céu. Tem algo aí entre o chão e o céu que dá para fazer agora. Não adianta. Eu, por exemplo, eu comecei nas questões básicas do direito, e depois você vai crescendo, vai estudando. Mas uma área... E eu vejo muita gente, eu quero fazer só justiça eleitoral. Então, aí são 2 perfis. Você está num grande escritório que faz eleitoral, então você vai fazer eleitoral e amanhã você vai advogar sozinho. Para você começar a fazer eleitoral sozinho, eu até respeito quem começa, mas eu não vi pessoa que começou do zero no eleitoral. Porque já tem ali uma data em discussão, tem um registro. Então, dali... o mercado desconfia mais, é muito exigente. Então, talvez, você, se tiver no escritório que faz eleitoral, aí sim. Outra situação, você está no seu escritório hoje como estagiário. Muita gente fala que vai começar quando já formou. Mas você fez um bom estágio? O começo é um estágio.
Lá no meu escritório mesmo, eu tenho orgulho de ver quantos profissionais a gente tem hoje no nosso time, pessoas brilhantes no nosso time, que começaram no estágio e mostraram serviço. São grandes profissionais, aprenderam dentro do escritório e hoje estão lá com toda a nossa confiança. Então, primeiro, eu vejo as pessoas não dando atenção ao estágio, querendo começar de cima. Ninguém começa de cima. O jabuti, se você vê em cima da árvore, alguém colocou lá. Ele não subiu. Aí é diferente. Eu estou falando da maioria da população brasileira, de falar. Então, são essas situações básicas do dia a dia que as pessoas prestam pouca atenção. Vai fazer o estágio, não investe no estágio. Não cria um comprometimento com aquilo que ele está fazendo. Ele está sendo observado. E a maior diferença é que aquele que se comprometeu e fez bem vai ser chamado para ficar. O outro não vai ser chamado para ficar. E aí eu vejo que você... Então, direito previdenciário é uma linha. Direito desportivo é bom. O direito desportivo você tem que conhecer bem contratos. Agora, quer ver uma área que infelizmente, vai criar muita litigiosidade, Érica? Infelizmente, eu digo isso porque eu fiz vários artigos sobre a lei, etc. A proteção de dados. Sim, eu ia citar. Vai ter muita litigiosidade, infelizmente. Você tem a questão do consentimento informado para você entregar seus dados. Eu pergunto, Facebook vai fazer consentimento informado? Uhum. Instagram vai fazer consentimento informado? Uhum. Então, eu vejo que nessa área, e tem até uma área um pouco meio assim exposta, porque está expondo muito pequenos empreendimentos, pequenos empresários, clínicas médicas, profissionais liberais. Então, você infelizmente tem uma vulnerabilidade muito grande que vai precisar. Então, se você ainda não conhece a LGPD, conheça, faça um curso sobre a LGPD. Tem online aí gratuito, você não precisa nem pagar. Uhum, a internet, o bom dela é isso. Você entra e tem vários cursos gratuitos aí para você aprender. uhum. Né? Então, e tem aqui, até recebi uma pergunta aqui no WhatsApp do Pedro, perguntando como é que ele faz para a questão que ele queria também se preparar mais para a sustentação oral, essas coisas. Eu falo para ele, lá no meu canal no YouTube, @PauloRoque_Oficial, tem um curso, tem uma palestra que eu dei no meu centro de informação, lá no escritório nós temos um centro de informação, Roque Cura, só sobre sustentação oral. Então, isso tudo hoje na internet está compartilhado. Isso tudo, essa é a vantagem de hoje. O conhecimento está muito compartilhado. Mas ele está para todo mundo. Então, a diferença é quem vai usá-lo. Como vai usá-lo. Claro. É isso Doutor mesmo. Paulo Roque, eu vou aproveitar essa sua fala. Bom, primeiro eu quero falar que a pergunta do Antônio, eu acho que já foi respondida. Se no cenário atual, como avaliar a disposição de correr risco em novas áreas de direito, novos perfis de clientes, novas práticas. Então, o senhor já deu uma boa pincelada de como raciocinar isso e deu alguns exemplos. E pegando esse gancho sobre colaboração, né, que hoje o que vai estar realmente em voga, não é só a relação interpessoal, eu vou passar para essa outra pergunta. Com toda essa crise mundial, podemos especular abertura para uma crescente nas formações de sociedade de propósito específico, as SPS, entre pequenas empresas, e a gente pode especular algum tipo de modelo parecido nesse sentido para os escritórios de advocacia, essa colaboração entre PJs, né? Deixa eu... Quer responder primeiro, Érico, ou depois eu respondo? Não, pode começar. O que eu vejo, muito obrigado, Érico. Então, o que eu vejo é o seguinte, não dá para reinventar a roda. Parceria na advocacia sempre existiu. Sempre existiu. Muitas vezes, meu escritório fez parceria com outros lá no início para tocar causas difíceis. Eu lembro que tinha um escritório de Belo Horizonte que eu fazia uma parceria com ele na área de direito administrativo. Fazia, e deu muito certo até certo momento. Então, as figuras societárias que tem hoje, inclusive, você já flexibilizou bastante, tem o Simples para o advogado, tem uma série de situações
que hoje é muito mais fácil ingressar que antes. Tem aí a figura da sociedade individual para o advogado também, que é uma abertura enorme para você formalizar. E as parcerias você pode fazer um contrato de parcerias entre escritórios para uma causa específica. Você, não sei se as pessoas sabem, mas é possível até dar um pouco de trabalho hoje, porque a Receita burocratizou muito. Mas vamos imaginar que 2 escritórios querem tocar uma causa junto. Uhum. E como é que vai fazer na hora de dividir os honorários? Tem a bitributação, o risco. Então, você pode fazer uma sociedade em conta de participação para aquele propósito específico daquela causa. Pode fazer. Ou pode. E qual que é a vantagem da sociedade em conta de participação nesse caso? É porque você vai ter a distribuição do lucro daquela causa e sem nenhum questionamento da Receita. Agora, a Receita vai querer ver se é uma sociedade realmente em conta de participação, com todos os caracteres da sociedade em conta de participação. Você tem muitos instrumentos. Mas não deu para fazer isso? Faz um contrato de parceria. Faz um contrato de parceria. Agora, não deixe de pegar causas por conta. Não, vou pagar muito imposto. Gente, primeiro, eu digo no meu escritório, outra frase minha aí. Todo mundo que trabalha comigo tem essa frase. Sabe o dia mais feliz do meu escritório? Você imagina o dia mais feliz do meu escritório, Érica? Hein, Sheila? Eu sempre disse isso desde o primeiro momento da minha advocacia. O dia mais feliz do meu escritório é o dia que eu pago meus impostos e o dia que eu pago os colaboradores. Meu escritório tem 0% de nota, de qualquer faturamento sem nota fiscal. É o sono tranquilo que você compra, que você adquire. E quando você está remunerando seus colaboradores, você tem que agradecer, porque sem eles, se o escritório vai crescendo, você não toca a sua atividade. Você tem que ter humildade para reconhecer e trabalhar ao lado deles, não vendo não como objeto, mas vendo como pessoas parceiras que estão no projeto e ajudando você a tocar esse projeto. Então, em cima disso, é muito importante que você formalize a sua atividade. Tem advogado, eu lembro, poxa, há pouco tempo, uma advogada aí tinha uma grande causa para pegar de uma empresa, mas ele estava com dificuldade porque era uma advocacia de partido, porque ele não tinha sociedade montada. Mas até hoje você não tem. Mas como é que você recebe tudo? Como é que você faz todo esse ajuste? Aí eu faço com o livro caixa, ou seja, uma trabalheira enorme. Então a formalização ela custa, mas ela nos dá tranquilidade. E às vezes te impede de ter clientes, porque você não está formalizado. Né? Então, nesse caso, eu vejo que os instrumentos que nós temos aí são suficientes e você pode, em algum momento, fazer um contrato de parceria, uma sociedade de conta de participação. Se é para um propósito específico de uma causa, sociedade de conta de participação resolve. Sim. E também, Paulo, só para eu complementar, hoje tem esse modelo muito utilizado de parceria, né? E aí depende da sua estrutura de distribuição de honorários, de entradas, da sua política do financeiro, que é exatamente você estipular percentuais para parceiros que te indicam como colaboradores, e aí criando as regras para você já distribuir quando o dinheiro entra no escritório e já distribuir. É uma forma do ganha-ganha, que muitas vezes você não vai precisar se especializar numa área, investir em pessoas e você vai ajudar um colaborador que já é especialista naquela área. Então, é uma forma de aumentar até do networking, porque uma pessoa vai indicar o especialista na área, né, naquela área específica e você vai poder fazer essa contrapartida também. E eu queria complementar também uma oportunidade que o Paulo bem lembrou, com uma pergunta que teve logo no início, que era sobre exatamente as oportunidades de mercado. E a questão da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e realmente ela é muito importante, advogados novos, fiquem atentos, estudem, como o Paulo bem colocou, tem cursos hoje gratuitos, cursos bons. Semana retrasada, eu fiz uma live, Paulo e Sheila, com Alexandre Ateniense de Belo Horizonte, que é um especialista, deu um show sobre lei de proteção de dados, foi muito interessante. E
E eu refleti nessa live que nós fizemos juntos da importância também, olha só, dos escritórios se adquirirem essa competência, porque além de organizar a gestão, a parte documental, separar, fazer checklist dos processos, do que pode ser divulgado, do que não é, além de nós ganharmos em termos de gestão, os nossos advogados dos escritórios vão ser especialistas para poder ajudar as empresas. Olha só um mercado aí, uma oportunidade, uma visão de mercado. Então, a gente não precisa de ir muito longe. E poucos escritórios estão preparados, viu? Então, é uma oportunidade muito grande. Quem começar a estudar vai sair na frente, viu, gente? É uma oportunidade de ouro, tá? Estudar bastante a lei de proteção de dados, para você iniciar e pegar causas já, demandas jurídicas e dentro da advocacia, viu? É uma dica que eu deixo. Excelente insight. Bom, tem uma pergunta aqui, Ícaro. A captação de novos clientes pode ser um problema que afeta até mesmo os grandes escritórios, mas parece-me fatal aos iniciantes. Aproveitando o espaço aberto pela ordem, os palestrantes acreditam que a vedação à propaganda, meio que poderia facilitar a captação, ainda é uma medida salutar aos advogados iniciantes e à sociedade? Sheila, só repete só o iniciozinho dela. A captação de novos clientes pode ser um problema que afeta até mesmo os grandes escritórios. Mas parece-me fatal aos iniciantes. Então, ele quer saber da captação e da propaganda, se é salutar aos advogados iniciantes e à sociedade. Olha só, como o Paulo bem colocou, a OAB, o Conselho Federal, tá, já está diligenciando nesse sentido. O nosso Código de Ética vai mudar, né, Paulo? Não tem outro caminho. Não tem outra saída, porque hoje está todo mundo nas redes sociais. Então, o marketing, a propaganda, vai ser adaptado também. É claro que a nossa profissão, diferente, o exercício da profissão, ela é diferente dos Estados Unidos, em que você pode fazer propaganda. Então, acredito eu, pelas tendências, que vai ser mantido um conservadorismo, porque faz parte do Brasil, né? Do Código de Ética do Brasil. Mas muita coisa vai ser aberta em relação à captação. Quando eu iniciei dando aula, 13 anos atrás, na ESA, eu não usava o termo captação de cliente. Eu ficava vigiando, né? Que o professor está em sala de aula, tem que dar exemplos. E hoje em dia, eu já utilizo esse termo com a maior facilidade. Eu já não fico com dedos, assim, de falar quando eu tenho que usar esse termo. Ou seja, o cenário está mudando, tá? Então, acredito eu que, independente se é advogado inicial, se é escritório já consolidado, hoje escritórios consolidados, eles aprenderam a se posicionar no mercado, no Instagram, no Facebook. E eles também estão se posicionando. E aí a dica que eu dou, que não viola código de ética, é não expor nenhum cliente, ok? Não falar de uma atuação direta sua, mas falar a sua experiência para que o mundo digital te conheça. Ou seja, falar de causas que você tem autonomia e experiência, porque isso não infringe o código de ética. Então, é como se fosse uma exposição de um perfil seu, da sua advocacia, não exposição de um cliente ou oferecendo, ou se promovendo, né, fazendo esse ajuste. O que você acha, Paulo? Olha, eu vejo que isso é necessário, é preciso, não é inconcebível hoje. No Brasil, você tem publicidade remédio, e você não pode, você tira do advogado a possibilidade de publicizar uma atividade. A atividade da advocacia não é empresarial, mas ela é econômica. Sem receita, ela não sobrevive. E isso permite a sobrevivência dos mais fortes. E é aí que eu questiono eticamente essas disposições. É preciso flexibilizar, coibindo abusos, dizendo exatamente o que posso falar, o que eu não posso falar. Mas eu não posso ser impedido de dizer nas redes sociais
O que eu faço, onde eu advogo, como é que eu faço, que eu ganhei uma causa X, Y, Z, qual foi a tese, isso está na contramão até da liberdade de pensamento. Então, daí eu vejo, se no Brasil até publicidade dirigida a criança, que é um público extremamente vulnerável, é permitida com certas restrições, como é que você não vai permitir isso para a advocacia? Eu acho que nós estamos muito atrasados, me desculpe. E esse só não avançou, infelizmente, por conta que essa é uma regra que protege os mais fortes, os grandes. E isso o jovem advogado tem que lutar mesmo, porque está na contramão do interesse do jovem advogado. Outra coisa que eu vejo para deixar o mercado mais harmonioso, nós temos que criar o compliance na advocacia. Contra a concorrência desleal na advocacia. Uhum. E aí atinge todos os escritórios. Por exemplo, você tem um escritório que age corretamente e tem outro que não age corretamente, buscando resultados, oferecendo tipos de resultado que ele não pode oferecer. Mas você sabe, Érica, que infelizmente isso existe no mercado. Sim. E em Brasília, nós temos tribunais superiores. E aqui eu quero fazer uma ressalva, não quer dizer que todos os filhos de ministros agem assim, nem filhos de desembargadores. Conheço filhos de desembargador, por exemplo, um exemplo para mim clássico é o Leonardo Mundim, filho de desembargador Getúlio, um grande advogado. E sabe exatamente se portar como filho de desembargador, com compliance exigente, com postura. Você vê um advogado brilhante. Não quer dizer que são todos, mas infelizmente existem aqueles que vendem influência. Vendem, entre aspas. E isso tira da advocacia espaço de múltiplo. Vou dizer no STJ, tem um grande advogado que era filho de ministro, foi o doutor Eduardo Ribeiro, um excelente advogado, já foi da Ordem, e você via a conduta dele. Mas, infelizmente, o que a gente observa não é a regra. Alguns usam disso mesmo para a concorrência desleal dentro da profissão, com acessos que nós não temos, que a maioria não tem. Sim. Então, para que não haja dúvida, e a mulher de César não basta parecer honesta, não vou falar mulher de César não, senão vou ser atacado aqui. Vou dizer o seguinte, o homem de César, que seja quem de César, não basta parecer ser honesto. Ele tem que parecer honesto. Não é lançar suspeita sobre todo mundo. Mas é evidente que nós temos que criar o compliance na advocacia, criando regras para ministros advogarem no seu próprio tribunal depois de aposentar, para filhos de ministros advogarem no seu próprio tribunal depois de aposentar, filhos de ministros advogarem no próprio tribunal do pai, como existe lá fora. Nós não estamos inovando, criando a roda. É uma questão de transparência e compliance na advocacia. Nós temos que enfrentar essa discussão ética. Porque isso maltrata, sobretudo, os advogados iniciantes, maltrata os advogados que têm escritório com compromisso direto de compliance. E veja como essa questão está vindo pelo mercado, hein, Érica? Olha como o mercado, como essa questão do compliance, com todas essas exigências, eu vou te dar uma situação que aconteceu em Belo Horizonte. Uma grande empresa multinacional tinha um problema no Brasil, um processo, e ia contratar um escritório. Abriu uma seleção para contratar um escritório. E, no final, ela não acabou selecionando um determinado escritório e mandou a justificativa por que não selecionou. Isso eu fiquei sabendo por conta de um membro que trabalhava nesse escritório. Sabe qual foi o motivo? Que dentro desse escritório tinha um ex-desembargador do tribunal e que poderia parecer que a empresa estava usando o escritório para obter vantagens no tribunal, embora não colocasse o escritório sob dúvida e nem o profissional sob dúvida. Fez questão, mas pelo compromisso de compliance, não podia. Olha só, então como que mesmo respeitando a quarentena, aquele ministro, aquele juiz, aquele desembargador, amanhã vai trabalhar, vai advogar no próprio tribunal, onde há 2, 3 anos atrás ele estava ali julgando com seus pares? É evidente que, independentemente de ser honesto ou desonesto, cria um desbalanceamento nas relações. Claro. Isso vai ter, Érica, mais cedo ou mais
parte. Nós vamos ter que enfrentar isso e deixando bem claro, não estão lançando dúvidas sobre a conduta de ninguém. Apenas uma regra que é importante para deixar o mercado mais confiável e de transparência. Porque embora, vamos colocar aqui na posição, embora o filho de ministro, ele não se coloque assim, ele se coloque como um técnico, o cliente pode ir atrás dele por conta dessa relação, que nem sabe se o filho vai usar, mas subentendendo que ele possa usar. Ou seja, cria uma situação no mercado totalmente heterodoxa, totalmente paradoxal. Isso não é transparente, isso não é compliance. Então, nesse sentido, eu vejo que o mercado ele vai ter que fazer, ele vai ter que enfrentar esse tema. Vai ter que enfrentar o tema da publicidade da advocacia. Sim. E vai ter que enfrentar o tema do compliance com relação a ex-membros do Poder Judiciário. Sim. Na advocacia. E isso vai ser um grande ganho para a gente que atua aqui em Brasília, né? Que estamos perto dos tribunais superiores. Mas eu acredito que vai chegar, como o compliance está chegando nas empresas, vários escritórios tiveram que se especializar porque eles precisam para poder atender os clientes, e isso já começa a mudar e entrar as questões éticas, né? Então, assim, já entra um novo cenário que as pessoas estão se abrindo para valores mais corretos, né, Paulo? Mais éticos, né? E que o Brasil precisava de passar por essas mudanças, todo esse cenário político, até chegar nesse momento. E acredito que o momento seja agora mesmo. E também essa geração nova, que se por um lado é um desafio, que bom que essa geração nova também já vem com valores éticos também diferentes, né? Então, eu acredito que o cenário é muito positivo em relação a esse momento, né? Tem que ser. O mundo tem feito isso. Nós temos que fazer também. Bom, eu não estou... Só um minuto. Oi, eu interrompi aqui, que eu estava... Tem um avião passando aqui, e aí ele está um barulho, eu estou que desativo o som. E outra colocação muito bacana sua, Paulo, é em relação à questão do marketing mesmo, em relação ao advogado iniciante e aos escritórios já consolidados, porque a partir do momento que o Código de Ética ele restringe o posicionamento ao advogado iniciante conseguir novas causas pela forma de comunicação atual, que é internet, não tem jeito, existe uma diferença, porque os escritórios grandes que têm recursos, até mesmo se eles infringirem qualquer regra, eles vão ter condição de pagar uma multa. O advogado jovem iniciante não vai ter condição de pagar aquela multa, né? Então, é claro que precisa ser feito. Eu acredito que o Conselho Federal vai olhar para esse novo cenário, porque existe essa discrepância, né? E o advogado iniciante ele tem que ter a mesma oportunidade paridade de armas. A paridade de armas. Não tem jeito. Bom, eu não estou vendo mais perguntas aqui, então, doutor Paulo, doutora Érica, agradecemos a atenção, a disponibilidade de compartilhar o tempo, a experiência conosco, e convidamos a todos os advogados aqui presentes para o terceiro congresso de... Tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp aqui. Paulo, você não falou ainda do advogado negociador. Como é que é? Repete, Paulo. Eu falei que o advogado tem que ser um bom negociador. Querendo que eu explicasse isso aqui. Porque você falou que no final você ia falar. Está me cobrando aqui. Deixa eu dizer só rapidamente o que eu coloco como advogado negociador. Nós não temos que... O advogado, ele precisa dar o preço dos seus honorários. Esse é um momento delicadíssimo na relação com o cliente. Eu conheço grandes advogados
brilhantes mentes que deixaram a advocacia porque não sabiam cobrar. E eu tenho uma história, vocês estão falando de desembargador, de um desembargador aposentado, que quando foi advogar, o cliente perguntou quanto que ele tinha que pagar os honorários, ele quase deu voz de prisão para o cliente. Porque aquela coisa constrange, né? Quanto que eu tenho que te pagar? Qual o valor? Qual o preço justo para o meu serviço? E dar preço é uma arte. Eu sempre disse no escritório que você tem que dar o seu preço de forma que o cliente, ao final, sinta que não é um peso para ele. Sinta que, na verdade, ele está pagando aquilo por uma contraprestação que ele vai ter. Essa confiança você tem que passar a ele. É na interação, é na relação. Então, veja, nesse contexto, você tem que sentir, primeiro, né? Você não vai massacrar um cliente porque ele vai te contratar de qualquer maneira. E vai dizer, se ele vai me contratar de qualquer maneira, eu vou dar. E primeiro que eu não acredito nisso, mas mesmo que fosse essa hipótese, você tem que ter um parâmetro do valor que você cobra nas causas que você está atuando. Não é porque ele tem mais dinheiro que você vai dizer o seguinte, não, no outro eu fiz essa mesma causa por 10, nessa né, ele tem muito dinheiro, eu vou cobrar 50 mil. Sabe o que ele vai fazer? Ele também não é bobo. Ele não vai te contratar. Não tem ninguém bobo no mercado. Ele não vai te contratar. Dinheiro é difícil. O dinheiro honesto é muito difícil. Então, até a Yara está dizendo aqui, eu tenho essa dificuldade de cobrar, tá vendo? É uma dificuldade muito grande. O profissional, sabe? Grandes profissionais deixaram o mercado porque não sabe cobrar. Um colega meu chegou para mim uma vez e falou, Roque, eu te admiro que você sabe cobrar. O que é que você faz? Aí eu disse para ele, a grande experiência minha, eu trouxe de onde? Eu trouxe de uma lojinha que eu trabalhei com meu pai quando eu tinha de 11 para 12 anos. Lá na minha cidade interior, em Cajuri, onde eu cuidava dessa lojinha, do meu pai que vendia tecidos. E uma coisa me chamava a atenção na loja. Eu ficava muito observando meu pai. Meu pai deixava a gente na loja e ia para o sítio dele, onde ele tinha plantação de café, milho, etc. E no final da tarde ele chegava. E dia de sábado e domingo ele cuidava da loja mesmo. E à noite, a gente passava o dia na loja, eu e meus irmãos revezando ali, chegava, não vendia nada. Cidade pequena. Entrava o cliente e a gente não conseguia vender. E muitas vezes aquele mesmo cliente entrava e meu pai vendia. Aquilo nos deixava apavorados. Nervoso, mas como que ele entrou aqui e meu pai vendeu para ele? A gente achou que esse cliente não queria nada. E meu pai vendeu. Primeira coisa, você tem que ter o vendedor, um bom vendedor, ele tem muitas características que o advogado vai precisar. Mas como que um bom vendedor tem grandes características que um advogado vai precisar? A Vanessa está colocando aqui, a Yara colocou que a faculdade não nos ensina isso. Como cobrar, como advogar. Eu vou falar isso, eu quero terminar com esse recado. Então, primeiro, você precisa, um bom vendedor precisa de humildade. Se ele quer vender, ele vai ser arrogante. Então, o advogado, ele não deve fazer da sua caneta, da sua profissão, uma situação de superioridade em relação ao cliente. Ele tem que nivelar a relação. Isso não quer dizer que não haja respeito. Primeiro, humildade. Segundo, quando meu pai vendia, com o tempo eu fui observar o que ele fazia diferente que a gente não fazia. Meu pai conhecia o produto. Era vender tecido. Eu lembro que tinha um tecido chamado Terilene. Ele falava com Terilene sobre aquele tecido. Essa calça aqui, esse tecido aqui é percal. E se dizia porque que aquele tecido era melhor, que a Terilene, a qualidade que a Terilene tinha, ele parecia até o próprio fabricante da Terilene. Meu pai tinha o quarto ano primário. Então, o que ele estava me ensinando? Para você colocar algo à disposição do outro, você tem que conhecer primeiro aquilo. Então, muitas vezes você quer dar a proposta e você nem estudou o processo. Uhum. E você nem conhece o objeto.
Você simplesmente está fazendo aquilo uma simples relação de preço tabelado. Não, não é assim. Para que o cliente te peça uma proposta, primeiro você tem que passar confiança a ele. Primeiro o seguinte, aí fica só a questão para ser resolvida no preço. Porque se você dá o preço e ele fica em dúvida sobre a sua habilidade, o seu hard skill, esquece. Ele não vai te contratar, por mais baixo que seja o seu preço, ou por mais alto que seja o seu preço. Você não passou confiança a ele. Então, nesse aspecto, é você conhecer. Você não começa a relação com o cliente dando preço. Você começa a relação com o cliente falando do processo. Dando a ele perspectivas em relação ao processo. Então, em outras palavras, é aquilo que o meu pai Rock estava fazendo com pano na loja. É por isso que ele vendia e eu não vendia. Ele passava segurança sobre aquele produto para o cliente que ia comprar. E, afinal, não começava pelo preço. O preço era o último a ser falado. Eu já vi profissionais dizendo, não, para eu entrar nessa causa, meu preço é tanto. Ele nem conhece o processo. Nem viu. Na verdade, ele está fazendo algo que nem o dia a dia da prática comercial faz. Então, essa é uma habilidade. E, antes de tudo, dar preço é uma arte da negociação. Negociação significa relação. Doutor Paulo, e no início da carreira, quando se dá o preço pela tabela, geralmente a gente não sabe o trabalho que vai dar o processo, a gente às vezes dá da tabela, e é um processo cabeludo que você fica 5 anos sofrendo com aquilo no seu colo, agora, e aí você acha que a advocacia é ruim. Critério para dar preço. Isso é verdade, doutor. Critério para dar preço. Primeiro, o risco da causa. Você tem que lembrar que se você perder um prazo ali, você vai ter que indenizar o cliente. A perda de uma chance. Então é risco. Ah, mas essa causa aqui, eu fiz outra causa dessa, a matéria jurídica é a mesma. Ah, mas uma causa de 1 milhão e a outra de 10 mil, ou de 100 mil, o risco passa a ser diferente. E é evidente que você tem que ser melhor remunerado por essa outra causa, porque você está em cima de um risco maior. Tempo do processo. Tempo é dinheiro. Paga-se horas, tempo você tem que, evidente, toda a maneira de remunerar um profissional liberal é tempo. É o tempo que ele despende para cuidar daquilo. Agora, o mercado tem aí essas contradições. Agora, para terminar e colocando a questão que a Yara colocou e a Vanessa colocou também. Vocês estão certíssimos. As faculdades não ensinam a advogar e deixam o advogado a sós. Uma covardia que fazem com essa quantidade de profissionais, de estudantes de direito que estão no mercado. Uma covardia. Por que eu digo isso? Sabe o que as faculdades, a grande maioria, acha que ensina? Quando tem a estrutura curricular deles, eles sabem que a maioria vai advogar, mas trata advogado com a advocacia, na verdade, com certo preconceito. Por que eu digo isso? Quando você está estudando lá, direito penal, direito contratual, tem o certo e o errado, não é isso? O certo ou errado. O certo ou errado. O certo ou errado. Ali é julgamento. Certo e errado é julgamento. É para o juiz. É para o promotor. Eu te pergunto uma coisa. Acabou de chegar um cliente aqui, na área 5, indenização, uma batida de automóvel. Ele bateu na traseira. Você vai falar assim, eu não vou pegar a sua causa, como o meu professor disse na sala de aula, quem bate na traseira está sempre errado. Você vai fazer isso? Mas não é isso que nos ensinam na faculdade? Então, a advocacia é muito mais que o direito. É a estratégia do processo. E a preparação da audiência. E se algum dia tiver tempo, o que eu gostaria é que uma faculdade me oferecesse a oportunidade de falar, Paulo Roque, faz aqui seu curso de advocacia. Sabe como que seria? Primeiramente, como cobrar honorários, aula de negociação,
aula de empreendedorismo na advocacia, educação financeira, que eu falei, save the money, educação financeira. Outra coisa, você estuda nota promissória, cheque, né, que não está nem usando, mas vamos imaginar. Você já viu, preenche um cheque. Amanhã você precisa executar um cheque, você não sabe? Uma promissória. Faz uma promissória aí. Ah, não, eu tenho que fazer uma promissória? Ah, mas eu não sei. Mas uma promissória qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, mesmo estudando direito, que não aprendeu a fazer isso na faculdade. O contador faz, o advogado não faz. Então você tinha que ter oficinas práticas de direito, de advocacia. Quer ver? Meu escritório mexe muito na área de contratos. É raro alguém que tenha chegado no meu escritório tendo feito um contrato na faculdade. Por que não faz na faculdade? Por que não faz isso na faculdade? Ah, mas faz as chamadas ações, as práticas jurídicas, os núcleos de prática forense já é um avanço. Mas a advocacia é mais que isso. Muito mais que isso. Como é que fica a atividade de consultoria? Então, eu fico, de certa maneira, triste. Porque eu vejo que as faculdades vivem em função do advogado, mas não tratam bem a formação do advogado. Elas estão formando, às vezes, cientistas, pesquisadores. Eu sou pesquisador, gosto de pesquisar, estou fazendo meu doutoramento, já tenho meu mestrado, mas é outra combinação, é outro habitat. Mas a advocacia é diferente. É onde você precisa de mais skills, de mais habilidades. Um bom advogado tem que saber falar, comunicar bem, tem que saber gerir, cobrar. Ele tem que ser um bom estudioso. São habilidades que outras carreiras não precisam dessa quantidade de habilidades. Por quê? Porque o advogado tem que cuidar disso tudo. Então, em outras palavras, eu digo que a Yara e a Vanessa, quando coloca não aprendemos na faculdade, não é só em Brasília, não. É na maioria das faculdades do Brasil. E tem um agravante em Brasília, que eu passei por isso. Minha família toda é do serviço público, então eu não tinha nem parâmetro de como gerenciar o financeiro. Então, um dia você está rica, um dia você está pobre. Eu bati muita cabeça para conseguir entender como gerenciar os recursos dentro do trabalho jurídico, né? Aqui em Brasília, principalmente, que a cultura é muito do serviço público. Então, doutor Paulo Roque, se vier a ter essa faculdade, por favor, meu nome no primeiro da lista. Tem uma vantagem, hein? O centro de treinamento do meu escritório, Roque Cury, só dá curso para advogado. Uau! Ali é um embrião. Quem sabe lá na frente a gente não expande, entendeu? Com a ajuda da doutora Érica. Ali é o seguinte, formação jurídica do advogado. Que, infelizmente, Érica, olha só essas demandas todas. Como montar um escritório. Uhum. Captação de clientes. Uhum. Preparação de uma audiência. Sustentação oral. Aí, o que é? É como médico, você chega para ele e aí, fala assim, o primeiro dia ele manda ele clinicar. Como, coitadinho? Se ele não aprendeu isso na faculdade. Doutora Érica, tem mais alguma pergunta para responder? Não, né? Então, já que a doutora Érica vai falar, ela vai ter. Quer falar, doutora? Sim, só quero fazer um parêntese aí. A Vanessa está muito correta, a Yara também. A gente não aprendeu isso na faculdade, né? Quando a Sheila citou no meu currículo, eu coordenei por 5 anos o Centro de Estudos de Administração do Escritório de Advocacia de São Paulo. E eu trabalhei de graça nesse centro, trazendo palestrantes de São Paulo para vir para Brasília, pedindo auditórios aqui em Brasília, de escritórios que pudessem nos oferecer um espaço, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, viu, Paulo, de formiguinha. E a OAB-DF, agora deixa eu puxar a sardinha para o nosso lado. A OAB-DF, primeiro, né, na gestão anterior,
do Juliano, depois o Délio comprou a ideia. Então, assim, a comissão de gestão de escritório, ela veio para não suprir a lacuna acadêmica, óbvio, que não tem como, né? A gente é uma comissão institucional, mas a gente, para trazer um pouquinho de gestão nesse sentido. E aí, Paulo, depois eu vou te ligar para a gente conversar, porque nós temos um projeto muito bacana que é de incubadora de escritório de advocacia na UNB, só que o nosso escopo ele é limitado, porque nós não vamos entrar lá como professores, mas com ideias de gestão. Mas depois vamos trocar uma ideia, porque você falou, já fiquei aqui ligada e antenada. Quem sabe, de repente, no futuro, a gente faz alguma coisa nesse sentido, para ajudar a classe dos advogados, toda essa questão de negociação de contrato, esse início da abertura de sociedade, porque é uma grande ajuda que a gente pode dar nesse sentido de treinamento, né? Porque realmente precisa. E também a gente já tentou ano passado, mas a gente não conseguiu. Agora esse ano ficou um pouquinho mais difícil por causa da pandemia, mas a inclusão na grade curricular dos temas pelo menos facultativos, mas mesmo assim vai ser um trabalho de formiguinha que eu acredito que vai ser para a próxima geração, mas que eu acredito que nós temos a obrigação de fazer uma diferença, de estimular, porque é uma grande falha no método de ensino. Eu concordo em número, gênero e grau com o Paulo, e a gente vive isso na prática. Eu, como consultora, eu vivo isso diariamente nos escritórios de advocacia e com os alunos em sala de aula, porque é como se a faculdade de Direito ficasse nos devendo, né? E isso é muito ruim, porque a gente vai para o mercado, realmente você tem que gerir, você tem que cuidar do financeiro, você tem que saber negociar, gerir o seu tempo, gerir pessoas, gerir equipe, e não foi proporcionado, né? Então, também fica aí a dica para a Natasha, que eu estou ouvindo aqui, para ela não desanimar, para a Sheila também, porque é mais uma habilidade que vai requerer uma coragem nossa, para a gente se colocar à frente para poder vencer essa lacuna, né? Que teve e que tem até hoje. Mas depois vamos conversar sobre isso, viu, Paulo? Gostei. Estou à disposição. É um sonho meu. É um sonho meu. Pois é, vamos lá. Uau, então, foi muito... Você, né? Faz a propaganda do nosso congresso. Riquíssimo o encontro de hoje. Estamos aí, eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes já estão na torcida para essa parceria dar certo. Então, eu quero agradecer ao doutor Paulo Roque, à doutora Érica, né, pelo tempo, com toda essa experiência compartilhada. A doutora Érica já falou do terceiro congresso jurídico, né, que vai ter entre o dia 21 e 25 de setembro, mas eu vou dar um spoiler, então, que o doutor Francisco Antunes Maciel Missink vai falar sobre a gestão dos escritórios de advocacia em tempos de crise. Então, entre na página da OAB, façam as inscrições são gratuitas, esperamos vocês. Doutora, se a senhora quiser fazer o encerramento. Então, muito obrigada a todos, parabéns pelas palavras lindas dos palestrantes, foi muito rico. Eu queria agradecer a todos vocês. Lembrar desse congresso, esse ano vão ser 5 dias de marketing, de finanças, de planejamento financeiro, estratégico, inteligência artificial, tecnologia, gestão, liderança. Então, vamos trazer mais de 26 profissionais renomados de Brasília, de Curitiba, de São Paulo. Então, vai ser um momento muito bacana. Aproveitem que esse ano vai ser online, gratuito, para já se inscrever, ok? E é isso, eu gostaria de encerrar agradecendo vocês por estarem aqui nessa terça-feira à noite, até 8:45, deixando a família, deixando estudos, deixando outros tipos de live para nos ouvirem, né, Paulo? Então, vocês têm todo o nosso carinho por estar trocando informações.
toda vez que a gente fala, a gente aprende. Eu já tive vários insights aqui, então é muito bom. Às vezes a pessoa olha o currículo, essa pessoa está lá na frente. Não, estamos todos no mesmo barco. Eu, como gestora, tenho obrigação de saber um pouquinho mais, porque eu vivo disso. O Paulo já, como no direito, nas áreas de experiência dele, ele também tem obrigação de saber um pouquinho mais, porque ele advoga todos os dias, mas não tem nenhuma autoridade aqui e nós somos eternos aprendizes. Eu acho que isso é muito bacana, essa troca de informação, de experiência, o que nos agrega como pessoa. Isso para mim não tem preço, é um valor imensurável. Então eu quero agradecer vocês de estarem aqui, o Paulo tão querido, de ter aceitado o nosso convite, a Sheila, todo mundo da comissão que trabalhou para esse evento acontecer, e desejar para vocês sucesso na carreira, motivação, coragem, determinação, não desanimar, não desistir no primeiro erro ou na primeira dificuldade, persistir para inovar, para empreender, olhar para quem faz, diferenciado do que não faz. O Paulo deu uma aula ali contando do pai dele, que ele teve um olhar que a gente fala no coaching, que é uma modelagem de processos, que é olhar o que a pessoa faz e o que ela não faz para a gente aprender. Então, aprender com os outros, com essas pessoas que são instrutores para a gente, fazer um networking bacana, nos aproximarmos das pessoas. Então, é isso. Eu posso desejar muita felicidade para todos nós na carreira, enfrentando aí esse momento de pandemia, e tirar o melhor proveito dessa fase, porque todo período desafiador, para quem sabe aproveitar, pode ter certeza que vai sair mais forte e lá na frente, né, com a visão aí empreendedora. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui nessa noite de terça-feira. Obrigada, Paulo. Obrigada, Sheila. Foi ótimo. Muito obrigada. Eu também quero agradecer muito essa oportunidade. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até esse horário. Vai estar gravado, vai estar disponível aí. Eu queria a gravação depois para botar no meu canal, se for possível. Muita gente pede, né, para isso. Uhum. E eu queria dizer uma coisa. O advogado, quando você falou da humildade, não tem essa diferença, estamos aqui nessa situação, naquela, estou tantos anos formado. Na advocacia não existe aquele, sabe com quem está falando? Isso não existe na advocacia. Já vi advogado com 3, 4 anos de carreira, dá um show na sustentação oral, e advogado mais experiente, porque preparou e estudou melhor o processo. A advocacia é a profissão da humildade. Mas é uma profissão que eu te digo de coração. Eu gosto mesmo de ser advogado. As pessoas, por que você ainda não candidatou ao 5º constitucional? Até os desembargadores. Esse tempo eu fiquei sabendo que eu tive 4 votos para o TRE sem ser candidato. Votaram lá em mim. Eu falei, mas como eu não sou candidato? Como? Eu tive 5 votos. Como? E daí eu digo o seguinte, né? O poder mesmo que eu gosto é do advogado. Porque o advogado é ele que muda a sentença do juiz. Não é o juiz que muda a sentença dele. É o advogado. Quantas vezes perdi em primeira instância, perdi em segunda instância, fui ganhar no STJ. Olha que poder. E às vezes é aquele protagonista oculto da nossa justiça. Na jurisprudência, é o maior erro que cometem é não citar o nome do advogado que levou a tese ao tribunal. Concordo, Paulo. É um erro com nós, advogados, porque aquele processo não nasceu no além. O juiz não inventou a tese, o ministro não inventou a tese. A tese saiu do esforço, da estratégia do advogado, estudando noite a fio aquele processo. E no final sai lá, relator ministro tal, juiz tal, desembargador tal. Mas não tem o advogado que se esforçou para fazer com que o tribunal olhasse aquele caso com outros olhos. Mas o poder é nosso. Mesmo oculto, mesmo que não nos dê um crédito, a sociedade sabe que o poder é nosso. Mas para ser exercido nas 4 linhas. Com ética. Porque o bonito de uma profissão não é um sucesso fácil. Não é você ser bem-sucedido. O bonito de uma profissão é você amanhã poder servir de exemplo pelo que você fez, pela maneira como você a exerceu,
E mais, pelo sono tranquilo que você comprou todos os dias, quando exerceu sua profissão, fazendo tudo dentro do direito. Não captando cliente com tráfico de influência. Não fazendo nada que desabone o nosso ordenamento, mas fortalecendo o nosso ordenamento. É esse poder que eu gosto. Esse poder me faz Paulo Roque advogado. E é por isso que, respondendo as perguntas, porque eu nunca quis nem candidatar, é porque esse poder de lá não substitui esse poder daqui. Um beijo para todo mundo, muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Meu telefone está aí. Muito obrigada. Boa noite, gente. Até mais.